Puxa, brother, que não me sistema Simone, boy. Definitivamente, brother. Acabamos de na boa cara, Hum. não tem nada para ganhar com isso, para além de obter rimozinho, mas é importante, não, como te dizia, para nossa terra, por exemplo, terra, nossa Nicolau. Embora eu estar a falar de distância, não consigo desde menino. Vamos fazer pensar, porra, não se imagina moda boa, brother. Nunca estou de forma, assim, mano. Nunca também consegui vencer na vida de um passo à frente. Vai e puxar quem fica para trás. Vai e cria caminho para quem está também para trás para o que é possível de fazer. E acho que ele, acho que assim, de longe, que ele como tu é de boa, vou-te fazer, vou-te fazer boa cena, obviamente, vou-te construir boa sonho, boa visão, boa tempo, mas vou-te basta mostrar quem está para trás, ou quem está boa volta, e há caminhos ali, forma de não fazer isso ali. E nunca tem outra maneira de contribuir, mano, para uma sociedade melhor, um lugar no mundo melhor, do que mostrar o mundo na jornada, brother. Você vê? Mostra o mundo que é uma pessoa moda tudo, gente te liga, não tem medo, não tem angústias, não tem momentos de fatela, não tem um momento de euforia que te cegam, sou tão doidão, boi, tão feliz da vida que vou te acabar também para. Claro, não estou a falar só de momentos maravilhosos, mas acho que também picos de euforia também te acaba para fechar o dedo na boa caixa. Siga. Mas uma pessoa normal está nessa jornada. Mas tinha gente que consegui descobrir ainda aquele porta aceita correr naquele jornada. A hora como tem uma pessoa moda boa, está na boa business, vou ter só de fazer, vou ter, está na boa maneira de ser, vou ter, claro, vou ter uma inglês, vou fazer um blueprint, vou fazer planta. E não me sei mais plantas, não me sei mais orientação. Para não sei nem que alguém tem uma orientação, qualquer referência no tema. Vou ter alguma referência? Yeah, pode, mas onde é isso? Nossa, Nicolau, nós é muito pacífico. Nós é. Já me fala, nunca saber se é o fato de estar de isolote, não está a ficar sempre naquele backstage, mas é um backstage super formatado, se calhar mais do que os outros lugares, não tem vergonha de expor, não tem vergonha de mostrar quem nós é, não tem receio de errar, que é normal, que assim. E a Simone, vou-te falar de mano, vou-te falar é uma pessoa que vai atrás do que me. Mas, ao que me está a falar para trás de quem que me é despir tudo o que é conceito, tudo o que é compreender até agora, tudo o que é convivência, é despir por frente a frente quem realmente me é. Então, tive que fazer uma viagem para passar ao longo do meu percurso, né? Desse pequenino, maneira como foi educado, maneira como a formação como tive, trabalhos como passagens, a uma certa altura, como da cara, minha pessoa, que era uma pessoa, me dá a sentir que era a mim. Então, a partir do momento que me senti que era a mim, meu corpo, como cidadão sinal, e quando meu corpo colapsa, me tive que fazer uma viagem. E essa viagem, acredita, que foi, ele que foi, ele que foi nada soft, mas é necessário, estou a falar crescer a doer, mas é libertador. Então, esse Simone que estou a falar, eu como estou super aconselho para pessoas, para se fazer aquela caminhada, primeiro é o quê? Vou ter que primeiro tudo desconstruir aquilo que é agora e vou fazer uma reavaliação, que assim, minha busca vão fazer, me tive que dar para a infância, lembra quem me era, o que estava fazendo feliz, mas quem estava fazendo feliz, e dela bate analisar pouco a pouco. Simone, a imagem que ele Simone, depois de quase 18 anos, me lembra de mim, volta de 6 anos, de correr na prainha, aquele cabelo tudo se fudirou, mas a gente fala,
que pena chonta, cumprimento toda gente. Então que ela lembrou-me quem que me era. Está em contato com a natureza, está em contato com a gente. Me vamos sair da minha casa, até chegar na casa da minha avó, está a dar cerca de uns 20 bom dia. Então a minha mãe tinha esquecido quem que aquele era Simão, quem que era aquele Simão lá. Então, a partir do momento como entra, como me lembra, tive aquele insight de lembrar quem me era, fazer aquela viagem, começou a conectar. Ok, minha proposta, o que é minha proposta? Bem entender como tem um propósito forte que é da minha comunidade, da minha essência, esse todo de ajuda uma comunidade, uma maneira como de fazer. Isso tudo foi vá atrás de resposta, questiona a boa pessoa, questiona a boa educação, questiona se de fato, maneira que a gente fala, tem aquele parte bom de educação, tem aquele parte menos bom, porque os pais ensinam, eles dão aquele melhor que eles tinham, mas tem aquele parte que é melhor que eles dão, porque eles recebem assim, que aquele que é válido, bota continua aquele, mas tem que outro se calhar em umas realidades já que é mais válido agora. Então, eu tenho que aprender se qual que é a parte direita que foi ensinada até agora e que aquele parte menos direito, aquele parte menos direito, então tenho que substituir para outros, assim. Mas como tu fala, coisas nesse momento mais da prima, essa liberdade que a mim me tem, esse estado de liberdade para a pessoa de pensar, para a cabeça, aquilo que tem preço. Como hoje em dia, a gente acredita que nós tudo, não cai livre, algo que não está a escolher, não cai livre, algo que não está a falar, algo que não está a opinar, porque não tem uma data, nós é formatado em função da nossa sociedade, nossa família, quem está à volta, nós é constantemente, a gente fala, o efeito de lavagem cerebral, se calhar me está a falar que aquele tal pessoa está a porta direito, mas será que a opinião botada, será que ele é de bossa? Ou será que é por causa do mãe ou do pai, ou um tio que bota respeito a teu, está a falar assim, bem que ele. Então, a coisa que mais está a falar da gente é liberdade de ser nós, porque tenho vergonha de fazer diferente do outro, ou porque vou crescer todo inserido na coaiada. Então não tenho que ter um trabalho aí de fazer uma casa, antes vou construir, vou ter que cobrar força, não tenho que cobrar estrutura, assim. Então, vou conseguir construir sem antes destruir outra, o que é lixo, o que é estrutura para você sentar o base. Então, só para ser ele tem que fazer tudo que esse trabalho, tudo que Mano, fala uma coisa. Essa jornada, eu falei, ele é uma coisa bossa, é uma coisa pessoal, solitário. Ninguém nesse mundo que está poder fazer nada para aquela jornada acontecer. Mas normalmente tem dois caminhos. Ou está acontecer alguma coisa assim foda na nossa vida e não está não te acordar, não te fala, bom, vai lá, afinal é um momento vou despertar para a vida, ou senão você realiza sem ter necessidade de passar por um processo doloroso que eu precisa de mudar. No meu caso pessoal, onde é que você sentir necessidade de mudança ou de que forma você consciencializa que eu precisava mudar a minha vida? Lembra desde pequenininho sempre foi determinada, sempre foi decidida, sempre foi pessoa de ação. Embora eu sonhadora, tem pessoas até te chamam poeta, mas mesmo sou muito expressiva, muito mesmo sou dode para o mundo. E chegou a uma altura, depois de me formar, sempre minhas escolhas, muita acredita, foi sempre assertiva para aquele momento que me estava a passar, me formar bem, numa área que é exigente a nível psicológico, emocional, a nível físico, mas era me formar na mecânica, bem me exercer durante 10 anos, estava numa multinacional, durante todo o meu percurso me entreguei a 100% e me tive de alma e corpo completamente. O que é que me está a fazer? Não tem que estar da alma, não tem que estar de 100%. Chegou a um ponto que a minha corpo e a minha alma já estava 100%.
Então, em cima que tudo o que me tinha vivenciado estava ok. Naquele momento, chegou um certo momento, minha corpo começou a dar sinal, ok. Acima que tudo o que me tinha para aprender, naquele ambiente como estava, já me tinha chegado num fase que, ok, agora é next stage, né? Então, começo a sentir, por exemplo, mentalidade de obra é típico, tem que impor, tem que estar lá, tá mostrar quem que é aquele guerra, que assim, aquele guerra quem que está mandando. E graças a Deus sempre tive uma abordagem mais de uma inteligência emocional, tem coisas que não está a conseguir gerir, pessoas até está a questionar na altura, só para ter noção. Aquele multinacional não tinha uma equipa grande, às vezes eu não chegava a atingir quase 100 pessoas, muita liderança quase 100 pessoas. Tinha 3 cargos acumulados, quando me entrava, me era estagiária. Depois de 3 meses, 2 pessoas saí durante todo aquele percurso de 8 anos, fica lá, te aguenta o tranco, te gerir tudo que a gente, tudo que esse conflito na três acumulando 3 cargos, que era super exigente, mas vamos fazer sempre entregado, corpo e alma, mas depois dá-me aquele clique, alguma coisa que está direito. E o corpo começa a dar um sinal, começa a ficar insatisfeita. Depois me começa a ter uns análises, me começa a ter uns traços da minha personalidade que eu tinha mudado. Então começa a ficar mais fria, dura, áspera, e o que é que me está a lembrar de mim sempre foi uma pessoa doce, uma pessoa meiga, uma pessoa de brincadeira. É acima que durante todo aquele percurso, aquele trabalho que me está a fazer, tive que vestir um capa para me tornar uma pessoa que quer a mim. Então, a partir do momento que em modo me sei minha matriz, a partir do momento que comecei minha matriz, minha essência, colapsa, porque minha emoção está a falar uma coisa, minha razão está a falar outra. Então, a partir do momento que me senti como a minha coração, a minha razão que estava direito, continua a existir, porque não tinha despesa, para, não tinha filhos para alimentar, não tinha esse compromisso para honrar, que assim, meu corpo dá um sinal 1 ano antes, mas continua, você está falando, não, vou ter que trabalhar, tinha de leviandade, o que está passando na cabeça, vou estar doida, vou estar ligando trabalho. Quer dizer, o teu salário, imagina, eu tinha salário, não tinha tudo em quando, não tinha, entre aspas, tudo em quando, que é dito sucesso, que assim, não tinha alto cargo, não tinha, tinha um monte de regalia, e me era, tu já está a gostar de mim em trabalho, graças a Deus, a manga está feliz. Aquela coisa, já que era a mim, está lá, mas que era a mim, então, fazer coisa para mim sem brilho, é que fazer. A moda brasileira está a falar, onde estava para botes para causar que tive Como que então também? está bem. Sim, o que está bem. Então era aquele sinal de minha cor de que já era, pá, já tinha dado. Então, como nunca estava a decidir para a pessoa, com a minha teimosia, aquele passo racional que estava a decidir, me passar para um escalatório de tempo, tive um esgotamento psicológico. Isso tudo na meio de fazer meditação, me encheu de autoconhecimento, ainda trabalhei o lado, estuda o lado espiritual. Então, imagina um dia, vou fazer meditação, estou na meditação, como está a fazer, que essa meditação, a cada aguentamos tudo em estresse. Meditação 6 horas pela manhã, meio-dia me colapsa porque simplesmente não estava a aguentar aquele carga, aquele carga já era tão. E dali eu tinha feito um trabalho para trás, não tinha empresa, assim, de uma família de raça de pescador, desde sempre. Então tinha um negócio paralelo em trabalhos, quando me dei conta, eu falei, não, agora está a fazer sentido, se calhar está naquela hora, se calhar daquele tempo me abriu um bocadinho para pôr noutra coisa, me abriu a catar mais. E daqueles insights que me tive na vários momentos de minha meditação, não te lembro de ter passado um flash, ok, vou com a minha engenheira,
vou contribuir para obras de Cabo Verde e tudo mais. Eventualmente vou uma referência para outros a mulher que entrar na engenharia e uma referência para dizer que a mulher pode ser quem quiser, mas enquanto empreendedora na área vou tentar exercer o quão útil eu vou pôr na balança, vou ter a diferença, que assim, aquele balança para aquele lado de empreender estava de longe mais pesado. Então, minha sonho, a razão é só aquele um fiozinho que está te sustentando, que é aquele mero salário, aquele dinheirinho fino mesmo, como dava que, já falei assim, aquele receio, que assim, é tudo, não tem medo de arriscar, não tem medo do desconhecido, e que ele é que estava a aprender. Depois, quando não sei, que foi aquele tratamento de choque, imagina, tive 5 dias de chorar consecutivo, era um mago, era um rancor, era um tipo, nunca cresce coisa massa, e foi aquele motivo que me tive para bater porta, nunca querer mais, vamos embora, para as coisas, eu falei tchau. Minha chefe falou, vou ter certeza, mas tchau. Então é tão de coisa que me tinha dentro de mim, você vê, eu vou transformar, eu vou vestir outro pelo que é bom. Aquele Simone doce, aquele suave, que ele tinha desaparecido porque me camuflar para poder estar à margem daquele ambiente. Hoje em dia, aquele conhecimento que me tem, me está a fazer assim, que tenho problema de executar estar naquele ambiente, mas nunca me estaria, me estava a chatear-me. Vou poder perfeitamente exercer um cargo naquele ambiente que é, mas vou ter que permanecer fiel a boa. Tudo tem a ver a ser fiel a uma pessoa. E se não está a conseguir uma fórmula, mas está a falar para ser engenheiro, vou ter que ir para a escola de engenharia, para ser médico, vou ter que ir para a escola de medicina, mas para ser mãe e pai, o que é que vou ter que fazer? Só casar. Então, aquela casar que tem uma escola de mãe e pai. A partir do momento que vou criar um filho, vou educá-lo conforme vou foi educado. E não está a passar de geração em geração, geração em geração. Sim, cada vez dá um bocadinho. Sim, exatamente, boca tá poder. E então, não falei isso, não está falando de forma abrangente para nós tudo. Nós é educado um bocado nisso. Então, na sociedade, boa parte de educação não tem. Uma boa parte é boa, mas a outra parte precisa ser Pensar. descobertas, o que tem pensadas, repensadas, na minha tem uma visão mais crítico, me achou curiosa na parte do autoconhecimento, não estou é só ao ponto que me é tão curiosa que me sempre foi boa aluna, mas nunca gosto de ler. E durante toda a minha vida, vou acreditar, começo a ler a série tem cerca de 6 meses atrás. Quando começo a afundar o conhecimento, falei assim, mano, vou ter que aprender a ler, nunca sei de maneira, mas vou ter que... Então, só para você entender, é zona como começo a ler, e na zona, uma lê cerca de 6 livros, 5 livros, se não me engano, sexto, livro mas grosso que nunca vai, quer dizer, tudo durante a vida boca gosta de ler, agora vou devorar livros. Então é aquele par de autoconhecimento da pobre em estado de alerta e da pobre desconstruir, porque se calhar não tinha aquele preguiça, era algum trauma lá atrás ou algum bloqueio que me tinha, como põe a cabeça, nunca está gosta de ler. Vou-te falar agora na cena de aquele momento vou decidir, não, nunca cresce coisa massa, já me receber um bom paus, me ter uma vida boa, muito cool, nenhuma referência, tudo gente ama como pessoa de sucesso, mas ao compadre da minha cama e me bem a cabeça. Exatamente. Maneira naquele momento, Simone, o bolida tudo que medo, pensa, esse business como tem, também paralelamente tem trabalhos, ele tem um futuro para andar, vou falar boa família de pescador, a vou conhecer a vou sabia, eu tinha certeza, era uma questão de tempo para o business dar certo, mas mesmo assim eu vou ter que medo, vou ter que voz lhe traço para a cabeça para falar, vou estar doida, menina, vou ter a estabilidade de um trabalho, estou para a se conta, estou para fazer tudo boca de bovida, para dar os filhos, tudo o que quiser, para brinquedo de cabeça, não coisa que ter uma garantia. E para além disso,
ainda vou ter pressão de rua, pressão de família, às vezes pressão de nosso companheiro ou nossa companheira também está tendo dúvidas, ou seja, além de lidar com as próprias dúvidas, vou tendo de lidar com a pressão das dúvidas dos outros. Mas não é que vou fazer aquela gestão. Nossa, foi vassalado, meu bro. Foi vassalado, foi uma coisa. Acho que mais importante o que valeu mexeu. O que valeu mexeu é que me descobri quem que me era. Vou-te entender? Ou seja, aquela viagem que me fazer, me descobri quem me era e uma coisa me tinha certeza que era a propósito. Então, tudo que as outras dúvidas, a hora que está bem, era sustentado para aquele propósito e para aquela pessoa que me era. E naqueles momentos mais, e acredita que foi cerca de dois anos e meio, lá foi 2 anos e meio. Bom, se coisa é moda, nunca me passou para desintoxicação de álcool nem droga, mas ele, Era uma ele é uma coisa, transformação. sim, ele é um processo de transformação. E primeiro o que valeu? Eu tive necessidade de avastar, de morar perto de muitas pessoas, amigas e familiares. Minha pessoa, tive necessidade de afastar para me estar longe daquelas informações externas, porque já basta aquilo que interno não tinha, vou-te entender? Então, carga, está a ficar um episódio de dizer, pero eu não tenho que partir cargas, coisa que assim, primeiro, não tive que afastar me afastar daquele ambiente, de que as pessoas, aquele ambiente de pessoas era mais fácil, mais suscetível a me estar constantemente a receber aquela informação, e comecei a trabalhar em a pessoa. E comecei a trabalhar em a pessoa, só que tive uma dificuldade que me estava num ponto como existia um professor. Vou-te entender? Vou saber algo, vou-te chegar num ponto como existia um professor, ouvi outra conversa que eu vou-te ouvir sempre, tem outro tipo de convivência, falar sobre outro tipo de assunto, porque aquele assunto que me estava a ouvir já acatava-te. Acrescenta nada. Sim, acho que ela não acrescentava nada. Não tinha um sede de saber, de entender coisas, de perguntar. Na por cima, cada vez mais me sou, entre aspas, que assim, afastar. O que valeu-me foi a internet. Então, começo a entrar, por exemplo, minhas redes sociais, começo a aderir a teu grupo, que é esse tipo de conteúdo, por forma a que nem a perfil começasse a aparecer informação alinhado com aquilo que mais ou menos o que eu queria. E começo a buscar, a pescar, me encontrar neurocirurgiões, por exemplo. Um daqueles referências para mim que ajudou-me imenso foi um neurocirurgião, que é Lair Ribeiro, um brasileiro, bom, que ele homem está a ouvir toda semana, todo dia, a informação está bem, aquele vídeo como é hoje, como está é ontem, era uma busca incessante, alguma coisa, me fala assim, mano, essa coisa agora não tem trabalho, ou vou estar doido, ou vou estar bom para frente, e mente me fica, me precisava daquele momento de transformação, me precisava trabalhar bem a estrutura psicológica, e bora, como te falei, maneira como te lida bem as emoções, porque era aquela sensação, aquele sentimento que me tinha, que estava direito, que tinha um trabalho para trás, igual aquele sentimento, mas me tinha uma certeza, mas está tudo direito, mas aquela certeza do quê? No que bota sustenta aquela certeza, porque havia incerto, assim. Então, bata apanhar que esse conteúdo, que esse único conteúdo que está fazendo sentir algum tipo de conforto. Está a ler outros filósofos e outros conteúdos, eu ouvi muita gente, inclusive alguns familiares dizendo, foi, tem cuidado, toma tudo que as coisas que vou te vir ainda se a fazer mal na cabeça, se te atrapalhar a pessoas acho que não tem medo, não tem medo de desenvolver. Então, a partir do momento que você começar a pensar fora da caixa, a falar outros assuntos que se calhar pessoas que te sentir confortável, em modo a falar, não, para lá, aquele parte lá que eu vou abrir, tchau, lá, tchau, está a atrapalhar a cabeça, O vai? desconhecido. Sim, o desconhecido. Só vou evoluir é cair no desconhecido. É que naquele que sempre vou fazer, vou também dizer outro também evoluir.
Ele também dá o mesmo resultado sem motivo. Mas uma coisa que vou introduzir ali, Simona, como está você para explorar um bocadinho mais, que é nós, enquanto ser humano, tem tendência sempre a nos focar no outro e não na nossa. Exato. No projeto no outro nosso. Mas o bagulho mesmo é nosso, foi. Nós é que é nosso maior, nosso maior inimigo e nosso maior amigo, é verdade? Tudo enquanto é vergonha. Tudo está no eu. Cima vou poder ser o rei da cocada preta, vou poder ser o pior dos infames para uma pessoa. E foi... Ali que aquele cena que não está ficando a culpa ao outro, não está ficando a focar no outro, não está ficando a prestar atenção no que o outro está a fazer, mas não está a prestar atenção na nossa. Não está a prestar atenção no que não está a sentir, não está preocupado de se estava a julgar, se não está a fazer direito ou não. Por exemplo, a malta está falando, não, vou ter as colocas, vou continuar a fazer assim, vou ter as colocas. Exatamente. Se eu tivesse só de levar para a cena, de focar no que o outro está a pensar, focar no outro, não na boa, nunca vou ganhar essa descoberta. Exatamente. Já me contavam uns episódios interessantes que aconteceram enquanto está nesse bagulho, mas eu vou falar, e tem a ver um bocado do eu, mas eu vou falar. Durante esses 2 anos, aconteceu várias coisas que pôs-me frente a frente em esse fracasso. E foi graças a que esse estudo como fazer, que essa informação como acessar, é que ponta tem aquela postura como tive. Ainda citava alguns exemplos, pronto, aquele antigo trabalho me tinha cor, me tinha um monte de regalia, depois já tantas, não sei, a lenha na chão, é verdade, então lenha na chão, na praia, vou saber, praia é uma São, se nem que lá uma São Vicente, tudo gente andando na chão, ou dá o carro tranquilo, ou de aço, praia, a partir do momento que vou ter um certo nível de vida, quando vou mudar, que se estava, aceita aquela realidade, e lida frente a frente com ele. E lida frente a frente com ele. Um rabela vai morar um bocadinho afastado da cidade, então está a depender de boleia. A hora que eu tinha o corpo, tinha que apanhar bem a iaço, depois de iaço no trabalho, não tinha que andar um bocadinho mais a pé. Às vezes, imagina, um passado a viver 15% que é meu antigo salário. Mas o que é 15, não, 10% do que querem a salário. Hein? Mas uma coisa a compreender. 10%, minha brada, aquela coisa é contada, ele contada assim, gestão, bastante. Então, o que está a passar? Me lembra daquele momento assim, down, me também ela na chão, então é colega, está a passar nos altos carrões, né? Está a passar, tipo, ele está a trazer um sentimento. Nossa, quer dizer, imagina, botar tanta coerência, botar na chão, botar sentir uma vergonha, botar sentir uma pessoa, bosta, depois naquele momento, eu falo, não, presta atenção, vou saber exatamente o que é que bota neles, Deus-te até stop, presta atenção onde eu também, caminha para diante, é só um momento, ele caiu para sempre, vou escolher, vou saber exatamente o que bota nele, e muitas vezes, e apanhar o teu carro lá, vou ter noção o que é apanhar o teu carro, Então, na praia do carro. Nossa, o problema é que depois que me para a praia, nunca me andei na praia de autocarro, então sempre tive cor, não tive mobilidade, então, me lembra de mim, durante esse percurso, me andar no autocarro, me tem vergonha de pessoas encontrar-me, pessoas conhecidas, então me está gacha. Ou então, se me estivesse na paragem de autocarro, me está gacha para pessoas que eu, moça, e agora tem que... que esse ser humano é doido. Então, o que fica mãe a pessoa? Tá? Ai, minha menina, hoje não tenho vergonha de dar autocarro. Então, hoje não te vendo de autocarro, minha brada. Hoje não te vendo de autocarro. Cada vez que te dá vergonha, medo-me, vou ter que medo-me, hoje não está bem. Vou ter que vergonha, vou querer ficar para trás. Não, passar para frente, mas hoje vou ter que cumprimentar a gente na rua. Vou-te entender? Então, cada vez que me tipo aquele clique de alguma coisa que está puxando para baixo, me está falando, não vai, eu vou enfrentar, esse é o que eu vou estar na traça, então hoje não tem festa, me quebra aquela rotina. Hoje, mesmo se não tiver carro, se não tiver transporte, se nunca tiver pressa, me apanha aquele autocarro, mas
firme e forte. Então, Maior para isso, prazer. querendo dinheiro Maior prazer. com o maior prazer, mas isso é só para entender a maneira que nós, inimigo, nossa cabeça. O que é que tem a ver com o autocarro? É a coisa mais natural que tem. O que é que tem a ver com anda aqui? Então, começa até a dar desculpa na minha desempenho. Nunca está a fazer tal mandato, nunca tem cor. Nunca tem cor para apanhar autocarro, ou adiós. Ou vou a pé. Então, o que é que ambiente a fazer gente? Como cá não me que lá cada de cor, não está andando que pena choca assim. Então, agora, como sei de lá bem para a praia, tive uns aninhos de andar de cor, vamos ser daqui de andar do carro. Então, aí que nós meio envolventes, não está a ser envenenado, por isso que nós é nosso maior inimigo. Então, é preciso botar aquele clique de consciência para despertar, botar quando eu botar sabotar a cabeça, e qualquer momento vou reverter, porque cérebro é uma coisa do mundo. Se você tiver consciência e você desperta, você ficar na lama, minha brava. Não, Você porque fica na lama. nem te acredita piamente que boa é aquilo que vou te pensar, mano. Exatamente. Eu como pensava a minha. E depois vou ter aquela outra parte que é tão mais complicada ainda, que vou aquilo que vou te pensar que é, vou pensar mal de boa cabeça, que esse pensamento negativo. Exatamente. Que é normal, porque boca te pedir o coração para parar de bater, mas senão vou morrer. E ainda tem dinheiro certo para te funcionar, que se função é aquela. Assim. Boca te pedir boas para te doer, mas se função é. E é certo, eu nunca tenho pedido para te pensar que é se função. Agora, mim tem que ter um domínio sobre minha certo, sobre meus pensamentos. Mas, vou ter aquele boca de pensamento negativo, por exemplo, quando eu decidi largar o trabalho que eu tinha antes, mudar também a posta de facto no meu sonho, na minha visão que eu tinha tido. Pois eu ter tido um bocado de pensamento negativo para a cabeça. A massa bem rajada, bem para tomar no chão. E se eu conseguir blindar a minha cabeça, vou conseguir dominar o cérebro, vou estar bem. Mas não é vou lidar com ele naquele momento, a maneira que vou conseguir lidar com esse pensamento negativo intencional. Não, nada como está a falar, minha decisão sempre tinha sido tomada. Vou entender, minha tinha sempre uma decisão que minha futuro era na empresa, só que me estava constantemente a adiar. Então, como me adiar tanto, que aquele parte negativo também sempre, o que é que decidi? A física que põe-me a decidir. Põe-me a decidir, quer dizer, é efetiva, porque a decisão já estava. Então, me chegou num ponto que eu nunca tinha um poder de decisão, entre aspas, porque minha corpo estava totalmente voltada, não nunca querer mais aquele vida que eu tinha, me também dedica a esse projeto, porque passa, aquele parte racional era tanto, aquele parte negativo, boca tem poder, boca tem conseguir, essa coisa que está vindo a certo, isso, boca tiver que mesmo, boca tem capacidade de gerir, boca estava a jogar lá constantemente. Então, que lá antes de tomar decisão, que a decisão estava tomada, não foi obrigado a efetivá-la, porque o organismo colapsou, o corpo colapsou, me sei. Agora, me sofrer mais ainda foi depois que comecei. Depois comecei, vou entender, ok, nunca tínhamos escolher, esse é o caminho que vamos escolher, a maneira como tenho de fazer agora, me era constantemente a sabotar a cabeça. Boca está a poder. O que é que eu vou fazer? E agora eu vou abandonar um trabalho, eu vou abandonar um cargo de estabilidade, principalmente tinha dias que tinha, já me falou assim, pronto, ia acompanhar, tinha forma de não estar tranquilo na casa, mas apanhar lá, nunca tinha dinheiro, não está a espiar nem minha irmã, não está a espiar companheiro, às vezes não está larguei também, mas não está, tinha 500 escudos para dividir. Eu vou fazer compra de lanche para mim para a escola, mano. Então, e durante, você vê que esse momento mais difícil para o que está a acontecer, mas o universo só te testava, preparou para o que é que está bem. E interessante porque me abandona aquele cargo, me abandona aquele trabalho, me passa cerca de esses primeiros 3 meses foi complicadíssimo, depois bem pareceu uma oportunidade que era um projeto financiado para os Estados Unidos, West Africa Trade Hub Investment, para empresas africanas,
bem aparecer uma oportunidade de falar, mas essa é a oportunidade de ouro para a outra empresa. Vamos ficar, não, será que não está a poder? Será que não está a poder? E o consultor fala, vai Simone, boa, tem tudo, só tem tudo para coisa. Lá, pegando aquele projeto, vou saber, simplesmente me tapa à volta, mas não falava, me afastar. Começou a trabalhar em estrutura psicológica, me era bombardeado minha pessoa lá dentro. Boca tem poder, esse concurso é grande, boca tem poder. Então, cada vez que me está a falar, boca tem poder, não tinha aquele outro clique, não, bota poder, já te sabota a cabeça. Então, era 2, 3, 4 vozes, está a falar a mim ao mesmo tempo. Então, me está a focar, não, que é melhor. E é isso que me bate a fundamenta sempre porque que me está a sentir que essa emoção, porque que me está a ter que esse pensamento, e naquela busca incessante para que essa resposta, cada vez dá-me aquele clique, me estava a sentir para baixo, que essa oscilação de emoção, pô-me a pesquisa, porquê? Porquê que me está a sentir assim? Qual que é a maneira como tem de driblar as emoções? Isso tudo levou-me nos livros de 5, que eu sabia saber ler, e que ajudam imenso, que Desperta o Gigante, que é em si. Tony Robbins. Sim, então foi um daqueles livros que me deixou girinha emoção, ok, aquela emoção vou-te sentir ler o quê? Ele tem fundamento, ele tem porquê, tem motivo, você está a sentir assim. Mas aquele coisa, era forte, não estou a falar, me descobri essa criatura, depois de um monte de tropelho, depois de ter aquela percepção, aquele conchego da pessoa, para identificar, ok, há ter um pensamento, que tipo de pensamento ele é bom, ele é mau, naqueles 4 ou 5 pensamentos que aparecem, onde é que vou querer agarrar. Então, foca sempre naquele onde é que me queria agarrar, na meio de tudo aquela confusão, fala, ok, na meio de toda essa confusão entre que de rocha, entre que de rocha e da na pedra, que de rocha da na mar, que de rocha da num árvore, não está-se fugir, sempre de toda maneira, me estava aqui. Está aqui. Estava aqui. Então, que tem escapado, então não tem se ver qualquer alternativa mais razoável possível dentro de aquela turbulência. Então, e uma daquelas coisas a compreender e que dá-me desceu quando nos numa fase de sufoco minha pessoa, porque ainda está sufocando a pessoa, me bate a aprender várias coisas. E uma daquelas importantes compreender é aquele ponto, me descobriu me está vitimizando a pessoa. Não está fazendo a pessoa de coitada. Então, cada vez que acontecer alguma coisa triste ou algum momento desconfortável, me está por sempre culpa no outro. Então, tinha um sentimento de Era a coitadinha da história. Exatamente, nem a coitadinha da história. Depois, na meio disso, moda-me fazer uma história de aquele autocarro com envelope, me fala, buta na troça, assim, levantar-me esse polpa, para tudo o que eu vou poder fazer na boa alcance. É única, exclusiva, responsável para protagonismo da boa vida. Então, levantar-me polpa dessa cadeira, vai fazer o que é suposto fazer, sempre para estanejar. E foi assim. Mas nunca, assim. Simone, sério, que essa coisa nunca tem note. Sim. Educação, quando deixa na gente que me é responsável pelo bem e pelo mal. E essa de vitimização, ser vítima é sabe. Ser vítima é uma coisa, sabe? Bota por uma posição, foi aquele desgraçado, aquele chutes que me tinha arranjado, que traiu-me, aquele demônio, ele traiu-me, aquele desgraçado, ou foi um colega que sobre um business, foi ele que foi ser, ele tinha aquele dinheiro, ele rouba aquele dinheiro e vai embora. Obviamente, tudo que está não nos alcança. Nunca estou conseguindo controlar o mundo, mas não estou conseguindo controlar a maneira como te região o mundo. E vamos falar um bocado, essa descoberta te libertou para tudo enquanto na vida. Nossa, cada vez que te parecemos assim, aquele momento assim, muito turbulento, momento da pessoa, cada bufatada, mas literalmente, tem uma guerra interna, te levanta, às vezes não tem uma coragem, compreender, mas Herculano também é um gajo que está a fazer um excelente trabalho a nível emocional, um gajo sempre diretamente está a fazer um trabalho excelente. Livraria Lotus tem sido de trazer livros excelentes e que não está falta na Cabo Verde, não está falta desse tipo de conteúdo. Me prendeu uma ancoragem como tem na minha hora que também que as coisas não está levantando, não está espanca como na peito. Não está espanca como na peito, não fala não,
Não se panca próprio, fala, levanta para não vai, bobo tá poder, bobo é capaz, porque, tipo, é uma saco de vitimismo, não levantamos na posição de guerra, não tá bem, e que lá, nesse momento, ao me sentir da fraqueza, em algum momento, não te lembramos, não tem protagonista, me único responsável para tudo o que é que está acontecendo, para bem ou para mal. Se alguma coisa que está no caminho, no tabaco vai pegar inchada, até o ser carro, até o ser onde é que tiver comida, não está chegando. Então, empreender, para vitimizar. 2, merecimento. Com coisa, tipo, sempre trabalhar, sempre foi empenhada, mas tinha uma coisa, o fato de me sentir coitada, vitimizar, me está sentindo de que era merecedora de determinadas coisas. Porque vou ter uma coisa que é humildade. E vou ter outra coisa que pronto, vou sentir miserável, que assim, ok, estou a fazer tal coisa, mas não está a merecer mais ou menos, não. Vou te merecer porque vou lutar para ele, vou ter que posicionar a minha merecedora. Hoje em dia, esse projeto, por exemplo, como trabalhei durante um ano, que é nas 50 empresas de Cabo Verde, 17 foi aceito para submeter candidatura. Daqueles 17, acho que se nunca te falhei a memória, se nunca não podia estar um bocadinho errado, mas cerca de 7 empresas até há pouco tempo tinha sido aprovado. E não se foi um daqueles. E me tive um ano, na meio de tudo esse tropelo, modo de falar, a ganhar 10% do meu salário, com um monte de dívida para resolver, com um monte de confusão interna, não consegui passar no concurso. Foi um projeto que me tive que entender de legislação, me tive que entender de impacto ambiental, me tive de procedimento de empresa de recursos humanos que não entender nada, a nível de gestão, tudo e mais qualquer coisa. Um calhamaço desse tamanho, com a pesquisa que me tive um ano de trabalhar, você entender? Então, e hoje em dia, quando me dá de mão na pena e fala, não, minha merecedora, dali a 10 anos sabe exatamente onde tem que me gastar. E que eu ia falar, mamãe, sorte que ela é trabalho e me tive na ele, e me esforcei, e sabe exatamente para quem é papel, você entender? Então, além de me posicionar, botar aquele vitimismo, de uma responsabilidade, vou saber exatamente qual que é o bom merecimento e vou aclamar para o mesmo, não. E que eu faria, não. Não foi capaz de me trabalhar para ele, me é orgulhosa, me é merecedora, cabeça da vontade. Vou entender? E coisas que nunca ensinou. Tem uma diferença entre ser humilde e ser, já falei assim, um carrasco. É diferente, assim. Então, tinha coisas que nunca foi ensinado, como também se que aprendesse. Uma outra coisa também ali que minha experiência em jornada ensinou-me, mano, é a autodisciplina. Que é, mesmo tem que saber o que é que querer, não tem que saber o que é necessário. Vamos fazer, vamos conseguir match em objetivo e passos que tem que levar a chegar. Não tem que ser disciplinado nem a vida, não tem que ser disciplinado nem os atos e, sobretudo, não tem que ser disciplinado nem a pensamento. Exatamente. Porque muito acredito que a partir do momento que vou definir, primeiro vou ter que descobrir quem vou é, né? Vou ter que balar para trás, vou ter que descobrir quem vou é no fundo, depois vou ter que saber, vou descobrir quem vou é, vou ter que ver o sonho, vou ter que saber exatamente quem vou querer tornar, mas a hora que vou determinar quem vou querer tornar, vou ter que já falei, vou ter que dar bocota à parte para o trabalhar para eu ser quem realmente vou querer tornar, assim. Então, vou poder bem ser toda sexy, mas não ter que comer hambúrguer todo santo dia, assim. Vou poder ter mesmos resultados, se vou vou poder ter resultados diferentes, boa ação, é igual todo santo dia, se vou fazer algo diferente. Então, isso implica disciplina, isso implica dedicação, ele implica entrega. Se vou querer ter um relacionamento direito na boa casa, uma boa família, vou também querer ter
ele é um meta que é sustentável. Eles vão querer para a night tudo fim de semana, você sexta-feira, depois segunda-feira, assim, ele quer estar batendo. Então, se vou querer ter um ambiente tranquilo na casa, vou ter que abdicar de alguma coisa, tudo é equilíbrio. Me lembra quando estava a trabalhar para esse projeto, pessoas estão falando, mas eu estou muito antissocial, vou estar falando mais gente, ou vou estar muito focada. Sim, então, Tião fala, é um projeto, é uma grande oportunidade para as empresas, para a minha vida, aquele maior que surgiu nesse momento, até agora. Nunca podia simplesmente, por uma mera leviandade, querer não estava parado, e muito chateei, nunca tinha dinheiro também, nunca tinha dinheiro, nunca tinha dinheiro, imagina, tinha que trabalhar, me lembrar do momento, era doente, era problema, é na mudança, me tentei algumas fotos na mudança, às vezes cheio de dor de barriga, eu me tenho um ligeiro problema de artrose na quadrilha, me está na frente do computador ou com câncer, sentado, me está dentro do computador, ou como está cansa de barriga, me está de lado, me está por perna, mas tudo lá pela manhã, madrugada, a hora que for, que tem dia, que tem noite, que tem paródia, não tenho coisa como entregar. Gurinha assim, não ganha um fundo, imagina, vou ganhar um fundo perdido, vou instalar uma unidade fabril, que é um projeto, ele também emprega cerca de 69 postos de trabalho. Ele também gera uma economia em escala, porque não está a comprar peixe na São Nicolau, não está a trazer, não está a transformar, ele não está a conseguir exportar, bota entender? Então, ele é uma coisa sustentável, mas não tinha que trabalhar para ele, não tinha que dar para doido, mas falar, não tinha que ser um doida, não tinha que sair fora da caixa para fazer. Então, eu tenho que entregar disciplina e tudo. Eu vou mirar, eu tenho que trabalhar, que tem desculpa, que tem desculpa. Hoje não tenho dor de barriga, dor de barriga é o problema, eu tenho que fazer. Vou ter que fazer, se querer dor de barriga, vou fazer mais devagar. Mas vou ter que continuar, caminho que está para. Um leão de trás de boa. Vou ter que correr, vou estar cansado, vai nem que arrastar, minha brada. Ele podia apanhar para correr, agora parar é que não. Esse ano, boy, tem uma outra coisa que é uma descoberta fantástica, que é esse. Você pensa que medo está para a gente, assim. Ou outra correr, ou outra em frente daquele medo, assim. Fight or flight, assim. Mas medo também acontecer, também existir, ter fim nas vidas. Assim. E o vencedor é que tem medo. O vencedor é quem também ele vai ser medo, o que tem frente a ser medo, whatever, mas eu vou querer falar. Exatamente. Mas eu vou descobrir essa coisa, mano. Mas eu vou aprender ali, mas que esse medo botinha na cabeça, vou ter que conseguir, vou ter que me voltar passando em claro como um fracassado, ou vou ter que depender eternamente do meu companheiro, ou o que é que me tem falado nesse feeds? Essas mães incapacitadas. Pá, isso é coisa um paranoia, mano. De repente, vou-te realizar que já meti aquele medo normal e o que também transformou-me numa pessoa de outro mundo, numa vencedora, em vencimento, e logo estava a instalar uma unidade de produção. Exatamente. É. Mesmo tive ainda considero uma pessoa muito grata e muito abençoada para pais como tem e maneira que tudo essas dificuldades, todas essas limitações se conseguir encaminhar a gente, se conseguir educar a gente. Então, vou ter um lado, uma parte espiritual que me trazer de casa. Então, essa parte espiritual depois tem, se calhar, depois de gente ter uma visão um bocadinho diferente do mundo e que pode deixar uma certa bagagem. Então, o que aconteceu a mim? O fato de me chegar naquele ponto de turbulência, me tive sorte que me tinha um estado de consciência de assumir que nunca estava direito e que me precisava de ajuda. Então, me estive na psicóloga durante 3 meses e que ele bada para psicóloga durante 3 meses, por acaso um excelente profissional que é a doutora Maria Dias, ele tive de ajudar-me em umas coisas na minha cabeça, uns traumas que me tinha de lá atrás. E que ela foi só uma portinha para abrir para o que me estava também passar. Uma daquelas coisas, só a título de exemplo, é
lida com pessoas. Por exemplo, minha pessoa não está gostando de rir, não está gostando de brincar, mas tem uma dificuldade imenso de, por exemplo, Bobo tem uma opinião, mesmo tem uma outra opinião. Então, algo não tiver a discutir, nunca está a discutir uma boa porque me está a sentir moda se me estava a magoar, se me estava a ofender, porque a coisa de brilhar ou discutir é sinal para mim que nunca está a gostar de boa. Mas porque é um trauma que eu sofri na infância. Na altura, minha pai, pronto, minha pai, quando ele era rapazinho novo, tinha idade pequena. Então, mamãe, ela quis a mulher típica, quis a mulher tarrafarela, que está ali a desaforo. Então, nem no início, no início, mamãe e papá estavam toda hora na guerra. Não te lembra quando eu pequenininha tinha discussão no início desse relacionamento. Diria assim, pai, quem tu e ela, por causa da minha questão, fraude. Para ele, mas pronto, ele causou em setembro fazer cozinha. Então, que esse momento de conflito entre minha mãe e minha pai nesse relacionamento um gravasse. Então, mim está a entender que a partir do momento que me está discordando, ou que não está a falar um bocadinho antes para o companheiro, quer dizer que nunca está a gostar de boa. Então, nunca está a conseguir defrontar pessoas. Ou que a pessoa está a magoar, nunca tinha coragem de abrir a boca para falar, porque nunca está a gostar dele. Porque não tinha um pensamento diferente dele, ou porque ele quer fazer tal coisa direito, vou te entender? Então, tanto esse exemplo e quanto outros exemplos de bloqueios que me tinha tido durante a infância e não só, bem ponto a trabalhar em a pessoa. Então, foi tipo uma ferramenta psicóloga, então, a hora que está acontecendo aquele momento de medo, me está a abrir aquela janelinha. E eu me lembro-me daquelas vezes que a psicóloga perguntava, mas a hora que bota chora, porque me tinham crise de choro, a hora que bota chora, o que está bem na mente? Está bem na mente, é cima como está fracassar, mas porquê bota fracassar? Como sou? E porquê, porquê o que tem na boca cabeça que bota o chão está fracassar? Me está a ficar a pensar, o que o outro pensa de mim? É cima não, ele está montado na cavala, monta na burra. Então, que era tanto sobre mim, até porque não tinha suporte. Minha mãe, minha companheira, minha pai, sempre estive ao lado. Mas a mim estava a pensar no outro. Então, era aquela satisfação que me tinha para dar com o outro. Até ele perguntar, mas e se pessoas podem ter pensado, não, boa, afinal, que ele é corajosa, para ter essa possibilidade. Eu vou pensar nessa possibilidade. Então, pode ser. Ele fala, por exemplo, às vezes, na altura ainda não tinha dinheiro na conta, não um daqueles exercícios que ele fazia, me lembra uma pequena discussão que tive na casa, bem uma memória assim negativa, tipo, está conectado, ok, também fica sem dinheiro. Por exemplo, que tem água? Uma pessoa chegava e falava, que tem água na casa? Começou a ficar triste porque tinha água na casa, mas entretanto não tinha dinheiro na conta para comprar água. Então é só aquela coisa na cabeça de pensar, não podia ficar sem dinheiro para comprar água, entendendo? Então eu comecei a trabalhar com a pessoa, ok, o que vou te sentir? Vou ter percepção, o que vou te sentir? Vou ter medo? Não tenho medo, mas o que te levava aquele medo? Por que vou ter medo? Tem fundamento para aquele medo? Será que é coisa de boa cabeça, que tem outro caminho? Então graças a Deus eu me tive com essa ferramenta. Imagina se nunca tinha com essa ferramenta. Botava doida. Me dava doida. Então, medo, me chegar num ponto que tinha assim, minha conversa falava, não tem a fazer um relatório, algumas coisas que você projeto tem sempre esse desafio. Ele fala, está muito preocupado, pode, mas está muito calma. Não vai não, ainda tranquilo, de toda maneira, aquilo que também alcança-me a fazer, alguma coisa, tem sempre alguma coisa que estava a dar certo, então vou ter que encarar de frente. E é claro que é confortável, mas vou ter duas alternativas. Eu vou saber que tem possibilidade, vou ter que gerir boa emoção para você estar mais tranquilo para ultrapassar aquele medo, porque imagina, vou ter medo, mas vou estar ao mesmo tempo, além daquele sentimento de medo, uma postura de fraqueza. Fraqueza, mas medo tinha brado de correrias agora. Fronta, não tenho medo, mas não te abrir peito, não te encher peito, não te fazer, nunca tenho medo. Não estava aí de toda maneira. Também. Sim, então é um bocado assim como começar a cada vez bem aquele sentimento, ok, vou ter vergonha, ou vou ter medo, lá está aquela história do autocarro. É mais um medo, ele é um vergonha, ele é um sentimento também ao contrário. Vou ter aquele,
não vai. Bota aquele, bota vai na mesma. Então, minha está decidido logo. Mas acima de tudo, botar tem percepção. Tenho que trabalhar, não tenho que trabalhar um bocado o eu, para você entender que esse momento que bota passar, quando bota tem percepção, o assim, o coração, mas nem que ele está triste, ele está eufórico, ele está escoloco, mas nem que ele está. O pensamento, o que bota pensa? Mas qual que é o estado agora? Não está pensa direito, nunca está pensa direito, de maneira. Então, automaticamente, ao sentir alguma diferença no meu corpo, imagina, eu estou direitinho, às tantas, uma vez nunca está a entender, mas hoje em dia, hora como está começando a ficar triste, está a saber logo, oi, TPM. É TPM, alguma coisa que está direito, mas um vez não está arranjando confusão da gaita para modo nunca tinha noção, mas alguma coisa, mas bota ficar mais atenta à pessoa, atenta, sinal que o corpo te dá, porque o corpo te fala sempre, a emoção e o pensamento te fala sempre. Mas não te consegui, enquanto sociedade, sim, não te consegui transmitir os valores que eu vou para abrir assim. Quando eu botando na bota sentir, embora, por exemplo, botei aqui, atenção, trabalhos, botei um Herculano, botei um Gelica, botei um Wanda, que está fazendo cenas mesmo super interessantes. A nível de cabelo, nunca tinha um charal de PS, pelo menos para os três, tem muito outros mais, mas vou sentir que, enquanto coletivo, não te desperta para autoconhecimento e para não trabalhar nas pessoas. Não está assim, embora no ritmo, que eu não saber, cada um tem seu tempo, assim, mas não tem duas alternativas. Esse estado, coisas que estão acontecendo à nossa volta, está de frente de duas situações possíveis. Ou você continua naquela situação que está bate afundar, ou ele está despertar para fazer algo diferente que aquele que você está a fazer. Então, acredito que anda cada vez pessoas a falar mais nisso, de forma ainda meio acanhada, meio assim, chama assim, dessas formas de lidar, mas tem um despertar, para mudar o que é o nosso conceito. Acho que a nossa geração, particularmente, porque se você vê a nossa geração, nos pais tem estabilidade, que assim, tem aquele casa, tem aquele filho, casar, tem aquele corpo, trabalhar na cidade, para dar filho de boa escola, porque boa parte é tipo escola. Então, só que a nossa geração não foi ensinada. Basta vou tiver um trabalho, formal, vou bem ter um trabalho, vou ter uma casa, vou estar feliz, vou casar, vou ter filhos, vou estar feliz. Então, só quando eu chegar naquele estado, eu não vai, eu não formar, eu não tenho trabalho, já não tenho mais ou menos vida material, mas afinal, minha mãe, meu pai, ou minha família falam, mas isso que é felicidade, mas nunca está feliz por quê? Então, nós é aquela geração que chega na ponte, tem tudo o que se quer ter, e que se fala, gente, porque era felicidade, e afinal nunca está feliz. Então, que ela te leva a gente atrás de respostas. Um estava a fugir dele, né? Um está caindo na gandaia, outro está caindo álcool, na vida louca, tem aquela felicidade que se tinha no curso, ou que se tinha quando tinha 18 anos, e o outro estava atrás de soluções alternativas que te levam a esse caminho. Mas pronto, ele tem esse ritmo. Mas está com onda, assim, tem sorte de fazer trabalhos magníficos, mas te leva a ser tempo, porque nem a maneira de pensar, já era digital, já era olha, o vídeo, o pessoal está pensando tudo em quando é fácil, que assim, imagina, não está a desmontar o motor, não, na vídeo ele é fácil. Amanhã uma menina bonita na Facebook, nunca te de manhã relacionamento, não mudou de relação, assim. É fácil, pessoas, está descartável. Não, quem está aparecendo na Facebook, ele está a aparecer feliz para frente, está a fazer, mas será que a coisa é orgânica? Vou te entender? Então, a onda de parecer tudo fácil, parecer tudo tranquilo, acaba para iludir maltas. Então, vou ter que os dois tipos só. Esse é que está a parecer, que está a pensar tudo enquanto é fácil, e o fato de ele só direito, ele está camufla naquele parte de ser tudo enquanto fácil, e vou ter aquela outra camada de pessoal que te aconchega ao tempo,
coisa que te andasse direito, mas estava atrás o porquê. Não fugir da frustração, fugir daquele parte casulo, mas enfrentá-lo. Tem que, ao fim e ao cabo, é que as duas pessoas. Aquele é que está a fugir dele e aquele é que está a enfrentá-lo. Mas, de certa forma, o pessoal está a fugir dele, está chegando num ponto de se dar conta que aquele caminho, se calhar, se torna volta caminho. Vai para aquele parte esta solidão é necessário. Acrescenta dor e ir mais é necessário. Ora, vou dizer para trás, o que é que vou sentir ao botar toda essa jornada? Monte sentiu um orgulho de minha pessoa. Você o que é orgulho? Poxa, vale a pena ver. Vale a pena, nunca está a fazer nada diferente. Nada diferente no sentido de escolhas como também. E que se me soubesse, se calhar me tomava antes. O que é como saber agora que a pessoa como descobrir, resgata em essência e traz de autoconhecimento, entender qual que é o meu poder enquanto pessoa, enquanto ser, e se tem harmonia na vida, no universo, entender que sabe de fazer parte da vida, que sabe de fazer parte da vida e também ser sempre assim. Então, nunca tem outra forma de viver e aprender, nunca tem outra forma de aprender na vida se não viver. Então, se for para viver, viver em harmonia com tudo. Ok, isso hoje que está tão direito. Que tem mal nenhum que está tão direito. Nunca pode estar sempre dentro de cascada. Ele quer dizer, se viver, imagina, tudo dentro de cascada, quer dizer, tudo cada direito. Então, em modo a viver tudo na tristeza, também tudo cada direito, tudo é uma questão de equilíbrio. Então, e não aprender desse cedo, acabo de chorar para o modo de menino que está a chorar, o mocinho, principalmente o mocinho que está a passar a mal, a mocinha que está a chorar, porque está a aliviar, calma-se boca, fecha a boca, é a maneira que bota ficar feia, acabou de fazer assim, uma bota ficar feia. Então, nós é muito lá desse pequenininho. Então, nós Castrote, é mas é castrote. sim, castrado, literalmente. Então, o que está acontecendo? Não está criando, de certa forma, tudo. Esta cortagenase. Esta cortagenase, nós é asa cortada. Imagina, está a falar logo, boca pode estar triste, boca pode chorar, boca pode falar sobre as emoções para uma vergonha, boca pode mostrar fraqueza, automaticamente boca vai camuflar, que é, para compensar aquele lado, boca descompensa do outro lado. Então, aquela descompensação te torna, bota forma outra personalidade que é vossa. Por isso não tem um cara para mim, um cara para vós, outro cara para desconhecido. Pode entender? Então, aceita que é normal estar no dia menos bom e aceita que é normal estar no dia bom e tem que esse equilíbrio ali é fantástico. Então, gurinha assim, ó, como está naqueles, como estou ia para trás, e hoje, quando está se vê, e não estou a maneira como está lidando a vida na dia a dia, me fala, poxa, tu é foda, uma brasileira está a falar, não, me ficar super orgulhosa de mim, cabeça levantada e bater mão na peito, me fala, não, caminho é esse, nunca sei o que é que também esperamos dali para frente, mas não tenho certeza onde é que me interessa estar. E caminho também fazer, sem dúvida, der por onde der, não tem curcuti rocha, temos onde não temos quem, Abrado. Mas esse conceito de empreender e de tomar rédea de boa vida e bem fazer coisas, na Cabo Verde, ele é um caminho, indiscutivelmente, mas deixa eu ver se, muita essa percepção, deixa eu gente como tem trazido para o podcast, mas tem falado a mesma coisa, que se vende já num sonho, mas a coisa não é bem assim. O que é que a experiência mostrou, mano? Acabou tocando na ferida. Acabou tocando na ferida. Não, é pertinente lá, é pertinente e interessante, mas me falar, tive um ano consegui mobilizar um fundo perdido na América. O que é que me consegui num ano, com um ano e meio, tentar mobilizar parte de financiamento na Cabo Verde. Então é triste. A hora que vou vender um produto,
como estou a falar, bota vender sonho, bota vender expectativa, e tudo gente está aí atrás de... Maneira como estou a falar, bota está atrás daquele sonho, que assim, bota a falar, não, tem um projeto, ok, tudo enquanto deve acontecer agora, não. Moço, quando botas jogar, botou a coisas, tudo é moda se... Tá puxar aquele cordinha, botou com, imagina, as bem, tinha falado, de um lado, se tá puxar para o bem com os bi. E moda são daquelas partes mais fundamentais, nesse caso, ali, condições do país, se tá puxar para o contrário, para ti. Eu te faria, imagina, um projeto moda desse nossa, que tem tudo, nossa maneira, ele foi um projeto que não monta com todo carinho, todo amor, é um projeto que não monta está sentindo dor, que é para falar porque de um dia para o outro dá-me na cabeça, da gente na cabeça não desenha esse projeto, não. Ele é um projeto que foi feito porque não senti qualquer dor daquele negócio, qualquer dor do mercado. Me a vender peixe na cora, a vender peixe na loja, a me tratar peixe, a me fazer limpeza, a me tipo problema, a botar peixe fora. Então, tudo o que foi montado naquele projeto foi dor que foi sentido em algum momento da empresa, então foi que experiências. Então ele foi montado tudo amor e carinho para enquadrar e para resolver a lacuna que não tem na mercado, na sociedade, principalmente no Sanical. E imagina, a mim pensar amanhã o maior problema era encontrar financiamento de merca. Não, as coisas, Deus defende. Ah, senhor, olha. A sério, tem coisas que dá para falar, mas não estou a falar sinceramente, é uma tristeza. É uma tristeza porque se o bem ficar a esperar para coisas acontecer ou por o que se diz, né? Para o que se vende, bota aqui, bota frustra-se, bota tiver essa preparação, muda a boa estrutura psicológica para entender qual que é a boa responsabilidade perante o que é bom esse projeto e bota falar, não, nunca também inspiração desse lado ali sim, se ele bem, se ele quer bem também, ok, bota entender? E nunca também tinha sistema, a não saber o sistema, onde é que está funcionando, nunca também tinha o poder do sistema afetando tanto a ponto de boicotar total minha performance. Moda como está falando, tive anta com um ano e tal, traz de acontecer coisas, as coisas não acontecem e vou-te a fazer tripa coração, quando vou-te a falar, imagina a economia azul, esse é um projeto, o objetivo é comprar peixe na pescadora e peixeira, principalmente São Nicolau, trazer para a praia, transformar, botei um projeto que engloba jovens, mulheres, botei um parte de capacita a comunidade, botei um parte de formar uma cooperativa junto ao pescador, fazer-se mudar um bocadinho essa parte de estrutura psicológica, levar-se parte doido de compreender, quando não estou a conseguir causar, impulsionar algum tipo de mudança na maneira de pensar pessoas. Depois também já está ficando um convite para boa também, senhor, bata-se a maneira que vou poder ajudar-me também a trabalhar uma comunidade para entender esse processo de transformação. Porque não estou a entender que vale a pena, por exemplo, me falar uma comunidade, me dar, por exemplo, um bote, me dar educação financeira, ou seja lá o que for, são que ajudar muda a maneira de pensar. Porque vale a pena. Enquanto nunca trabalhei aquele parte de soft skills, nunca vai mudar nada. Então, não tenho que trabalhar. Não tenho que mudar aquele shift. Então, não estou a falar de um projeto que tem engloba comunidade, trabalhar junto a uma comunidade, preparar-se para estar alinhado com o que é nosso projeto, que é bem ter um produto de marca nacional habilitado para exportar e que está a carregar a alma de uma comunidade, chama falar assim, está a carregar tudo que ele vivência, mas como dá o nome, me chamar a comunidade Agostinho que é quem é avô, que é o nome de nossa empresa, então aquela comunidade Agostinho, trazer tudo a nós. E cada agora não está a fazer de uma forma mais sutil, durante a pandemia, só para ter noção, não tive constrangimento por causa de nunca tinha maneira de escoamento de produto, tinha o produto que não trazer de São Nicolau para a praia,
que tinha venda, não tive um prejuízo e tanto, até agora não tenho o problema com o fornecedor, porque tinha compromisso para colmatar, porque nós ideias daquela comunidade resolver esse problema, que assim não conhece esse problema, não pode cima de nós, não pôr na nossa costa e gringa assim não tem bata a resolver. Então, é todo esse problema que acontecer que não monta esse projeto. Então, a hora que botei um projeto, economia azul, estou trabalhando numa comunidade grande, sendo que lá não estou a falar cerca de uns 160 entre pescador, peixeira, de carriçal, preguiça, tarrafal, e mais ou menos 160 pescador e peixeira. Estou a falar num projeto só na fábrica, ele tem 25 pessoas. Total do projeto em si, postos diretos de trabalho entre a pesca, transformação e venda, cerca de 69 postos de trabalho. Botei jovem, botei mulheres na liderança, economia azul. Está a chegar? Porque eu estou conseguindo um projeto que foi financiado com alto destaque. Vou chegar na Cabo Verde, tenho dificuldade na mobilizar financiamento. Vou entender, então ele está chegando a um ponto que ele está cansado, ele está criando uma fadiga, porque botei algumas promessas, botei alguns botei umas promessas que está a ficar solto. E estou falando, então, até que ponto o que é que se fala é orgânico, até que ponto o que é válido mesmo, então não estou a falar só para boi dormir, nunca saber. O que é como decidi, é que nunca também tinha zona afetando e der por onde der, se o objetivo é que ele alcança 100%, nunca, se que ele alcança aquele 100%, depende do outro lado. Ok, não reduzi meta para 50, se cada dá para 50, não está pôr na 25, não estou começar aquele na 25. Assim, vale sempre a pena. Todo esse investimento, todo esse trabalho, tudo te vale a pena, não? Não, está vale sempre a pena. Nenhuma coisa compreender, basta botar um coisa feito de coração. Mas que aquele coração emocional, não, aquele coração, aquela coisa paixão, aquela coisa avassaladora, é uma coisa. Também lá de fundo, o que é a essência, a raiz daquele que é o propósito. Então, amor que é aquele paixão, aquela coisa louca, não. Amor é uma coisa orgânica, é uma coisa que está a fluir, que está para ser, para entender? A hora que vou fazer coisas com amor e vou saber exatamente o que é que vou nele, vou entender qual que é o propósito, está a valer sempre a pena e vou ter sempre força, porque vou ter a hora que você o que é o propósito, a hora que coisas que está a correr direito, vou falando, não levanta, porque vou ter um objetivo a alcançar e vou saber qual que é o objetivo, qual que é o fundamento dos objetivos e está a valer a pena e der por onde der, está ali caminhar de longo, então só está a começar a manter, não tem muito bem e está ali, acredita, dali, minha maior objetivo é ser nos marca ser um modelo para outros jovens de Cabo Verde, um exemplo, marca exemplo a seguir para outros modelos, a pecuária, por exemplo, na agricultura e outras áreas, porque não tem o potencial na Cabo Verde e nunca pode estar a depender de outros, do externo, do meio envolvente, de outras oportunidades. Às vezes vou ter um gajo que tem hectares e hectares de terra, que se calhar se aparenta entender super da agricultura e tem tudo aquele conhecimento que se calhar que não poder juntar ali, vou montar uma coisa mais, bem. Mas só que não foi ensinado que agricultor que é profissão, ou tem que ser doutor e engenheiro, eu se falar um pescador também que pode ser também, vou ter que ser. Então não é valorizado, nos raízes é valorizado e é preciso entender que a necessidade de não retornar à nossa base, à nossa essência, à nossa origem, porque Cabo Verde não tem mar, uma terra, rocha, nunca tem ouro, nunca tem petróleo, graças a Deus, senão se calhar é tudo bombardeado. Então não tem, é mar, é terra, não tem que agarrar esse, serviço, inteligente que nós é, só não te acredita que nunca te usa nem metade do que não tem para dar. E não tem babs que esse força que não tem dentro de nós, nunca te aproveita, metade não, nem um quarto.
Nice. Pessoal, que ele é Simone Duarte, menininha dele, até Rafael de Saninho, lá, aquele fibra de gente de Rafael, chateado. Eu mando um grande abraço para Marta, este Rafael de Saninho, lá. Minha distância, uma passatempo, sabe, no Rafael, desde muito pequenininho. Um grande abraço para a galera de Rafael. Amora, não mudou um bocadinho do assunto, não estou quase no fim da nossa conversa. Exato. O que é botando só de tubi? Moço. O playlist, Que, quando é que ele que, está? ah? O playlist. Minha playlist. Ouvindo o Vicheu Neni. Sei há dias Mar Mar Azul. Azul. Mar Azul. Sim, Mar Azul, som doido. Doido. Minha tio como tem alguma dificuldade na hora de concentrar-me do vídeo instrumental. Então, se eu ouvi George. George também é um gajo que tu vi teu. Ela é Barbosa. Ela é Barbosa de um som a termos brutal. Brutal. Não sei se eu ouvi, mas o nome de música me esqueci. Ele é uma música típico como senti eu identificado com aquela última música que ele lança, tá excelente. Mas George também estava lá. George, alguém para parar para um homem que tem parado. História, ui. Trabalho, televisão longe. Exatamente. Ainda há dias ele publica ele na Paris, né? Limpia. Yeah. Botou referências assim que não me estou de seguir, que as referências vazio, é modo um George, apanha, ele transforma música, é percurso que ele fazer e onde é que ele está. Então, nunca querer ser George, mas querer ser um Simon. Não querer ser um Simon, ou seja, quem copia? É bom ser boa pessoa, melhor versão de boa pessoa, vou te entender? Agora, vou-te apanhar a base, vou-te espelhar na outra pessoa para atingir aquela melhor versão de boa pessoa. Nice. Nice, mano. Eu vou ter mais profundo, ui. Nossa. Ouvi. Ah, Para terminar mesmo, se eu pudesse homenagear alguma pessoa, algum momento, alguma situação, o que estava a ser, mano? minha mãe, sem dúvida. Minha mãe é daqueles referência para mim, por saber aquela imagem de força, de resiliência, de uma mistura de vida, porque minha mãe tem aquele parte doce, mas tem aquele parte de garra, aquele parte confusenta, mas aquele parte amorosa, aquele parte da vida, a moda ali, tudo se medo ainda assim. Ele está falando de seus medos sendo um problema, ele está falando de suas fraquezas sendo um problema, ele está pegando, está falando, tal coisa, está dando um spawn, minha mãe está dando um spawn, aquilo que tu é moda bem abaixo, está falando ali, só dá uma pancada. Não? E que isso Acabou de ser. minha. Ah? Acabou de ser. Que podia ser, não? E uma dinheiro me fala lá dias, mas muito que boca deixa-me que os minha atenção, isso minha irmã mais nova, pois só me fala quem fala enquanto minha mãe até morrer, que ele como tiver para fazer muita manda na besou tudo até morrer. Então, minha mãe é aquela pessoa como está humanizada para aquele ser que ele humana e ele está da cara, ele tem vergonha, ele está falando dessa situação que ele tem para resolver, ele, com muito orgulho, ele está pegando, ele está fazendo acontecer, se cata direito, ele está se pedir ajuda, se cata direito, outra vez ele está fazer, se ele errar, ele está levantar, se está direito também, se ele erra, vou fazer ele maior, vou me de ajuda, ele está ajudando. Então, minha mãe é uma referência para mim de que a humanidade devia ser. Se falha, se defeito, mas acima de tudo a mulher e nunca tem palavra. Nunca tem palavra. Pessoal, eu também ainda tenho palavra para falar de Simone. Simone, muito obrigado. Obrigada. Gente Obrigada. boa, pessoa. Cabo Verde, mas se chama Simone. Não, mal falar um bocadinho, no espelho, no bebê da experiência dos anos e não encontra
melhor versão da nossa pessoa. Exato. Beijo, meu bem. Tá, um beijão e pronto. Vou dar uma oportunidade, vou estar a falar, louvar a Deus, os uns dois outros tancha, para parabenizar, para parabenizar para o trabalho, o tempo tem estado a fazer, não me estou mais loud também, não me estou mais loud, vou fazer um excelente trabalho, não me estou mais louvada, dar fresco, ouvir as pessoas, não tenho estado de assistir os trabalhos, maltas, parecem o pessoal bota tempo só ali para o podcast e conteúdo a ser trocado, partilha que tem a ser feito ali, tem sido sensacional e vou falar profundo, vou entender profundo, vou pensar vida numa perspectiva e cá ver não me estido, não tem internet, não usar para coisa nice, mal vou fazer. Mon Cabo Verde me este mais loud. Agora se data de gente. É nóis. Tá bom? Beijinho. Beijão, Pedro.